Eu nunca imaginei que um simples elevador pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Meu nome é Camila, tenho 30 anos e sou assistente administrativa em uma empresa grande aqui em São Paulo. Sou casada há meio a 6 anos com o André, um cara tranquilo, trabalhador, mas que sinceramente já não me fazia sentir nada. Nosso casamento virou uma rotina sem graça e eu comecei a me sentir invisível dentro de casa. Naquela segunda-feira, eu estava atrasada para o trabalho. Corri para o prédio da empresa, tentando equilibrar meu café e minha bolsa enquanto esperava o elevador. Quando a porta se abriu, vi um homem lá dentro, sozinho. Ele usava um terno impecável, tinha uma postura confiante e um perfume que me atingiu de imediato. Entrei no elevador e apertei o botão do meu andar. Ele me olhou de canto de olho e sorriu. Parece que sua manhã foi corrida. Eu ri, ajeitando o cabelo, meio sem graça. Nem me fale. Segunda-feira já começa querendo me derrubar. Ele continuou me olhando como se me analisasse, mas sem ser invasivo. O elevador começou a subir devagar, e o silêncio entre nós dois ficou meio carregado. Tinha alguma coisa naquele homem que me deixava inquieta. De repente, o elevador deu um tranco e parou no meio do caminho. As luzes piscaram. Meu coração acelerou. Ah, ótimo! Resmunguei, apertando só o botão de emergência. Ele encostou no canto, cruzando os braços como se estivesse mais divertido do que preocupado. Parece que vamos passar um tempinho juntos aqui. A voz dele era grave, envolvente. Eu tentei ignorar, mas não consegui evitar olhar de novo para ele. Ele era muito bonito, daqueles homens que parecem saídos de revista. A central do prédio respondeu pelo interfone, dizendo que o problema já estava sendo resolvido e que ficássemos calmos. Ótimo. Como se fosse fácil manter a calma presa em um cubículo apertado com um homem desses. Ele me estendeu a mão. Guilherme, apertei a mão dele, sentindo o toque firme. Camila, ele sorriu. É um prazer te conhecer, Camila. Eu soltei um riso nervoso. A situação era estranha, mas ao mesmo tempo eletrizante. Ficar ali, sozinha, com um desconhecido tão interessante, era quase uma cena de filme. O elevador ficou parado por alguns minutos e nós começamos a conversar. Ele me perguntou sobre o que eu fazia na empresa e eu expliquei que trabalhava no setor administrativo. Ele disse que estava ali para uma reunião importante, mas não deu muitos detalhes. A conversa fluía de um jeito natural, como se nos conhecêssemos há anos. Os olhares demoravam um pouco mais do que o normal. Os sorrisos eram fáceis. Eu sentia uma tensão no ar, e pelo jeito que ele me olhava, eu sabia que ele sentia também. Depois de uns 15 minutos, o elevador voltou a funcionar. A porta se abriu e eu saí ainda meio aérea. Quando olhei para trás, ele ainda estava parado lá dentro, me observando. Foi um prazer ficar presa com você, Camila. Eu sorri, sem saber o que responder, e segui para minha mesa. Mal sabia eu que aquele homem misterioso não era apenas um visitante qualquer. Ele era meu novo chefe. Eu ainda estava processando o que tinha já acontecido no elevador quando cheguei na minha mesa. Respirei fundo, tentei ignorar aquele frio na barriga e abri o e-mail para ver o que tinha para o dia. Mas bastou uma olhada na tela para minha vida virar de cabeça para baixo de vez. Bom dia, equipe! Gostaria de apresentar o novo diretor executivo da empresa, Guilherme Vasconcelos. Contamos com todos para recebê-lo bem e garantir uma ótima adaptação. Atenciosamente, RH. Meu coração disparou. Guilherme, o homem do elevador. Fiquei encarando o e-mail por alguns segundos, tentando absorver aquilo. Meu novo chefe era o cara com quem eu tinha ficado presa por 15 minutos, trocando olhares e sorrisos que significavam tudo, menos profissionalismo. Levantei o olhar devagar e pronto. Lá estava ele, parado na porta da sala de reuniões, conversando com alguns gerentes. Como se sentisse meu olhar, ele virou a cabeça e me encontrou. Eu sorriu. Aquele sorriso não era de alguém que só estava sendo educado. Era um sorriso de quem já sabia que eu estava completamente ferrada. Fiquei tão nervosa que abaixei a cabeça na hora e fingi que estava ocupadíssima no computador, mas não adiantou nada. Minutos depois, uma notificação nova no e-mail.
Camila, venha até minha sala quando puder. Precisamos conversar. Guilherme Vasconcelos. Levantei e fui até a sala dele, tentando agir com naturalidade. Bati na porta e ele respondeu lá de dentro. Pode entrar. Fechei a porta atrás de mim e ele estava sentado atrás da mesa, analisando alguns documentos. Quando ergueu os olhos para mim, aquele olhar penetrante me atingiu em cheio. Então, você trabalha aqui, trabalha aqui, ele disse com um sorrisinho. Surpresa! Cruzei os braços, tentando fingir que estava tranquila. Bastante, mas uma surpresa muito boa. Ele se inclinou um pouco na cadeira, me observando. Então, Camila, você sempre chega atrasada ou hoje foi só um dia atípico? Senti meu rosto esquentar. Hoje foi um dia atípico, senhor Vasconcelos. Ele riu. Guilherme. Fiquei em silêncio, tentando entender qual era a dele. Não precisava me chamar ali só para isso. Ele queria outra coisa. Olha, Camila, eu gosto de manter um ambiente profissional, mas não posso fingir que não percebi a química entre nós no elevador. Meu coração acelerou. Não sei do que você está falando. Ele riu de novo, como se já tivesse previsto essa resposta. Tudo bem, vou fingir que acredito. Fiquei sem reação. A forma como ele falava, como me olhava. Ele sabia o que estava fazendo comigo. Se era só isso, posso voltar para minha mesa? Ele me analisou por um segundo, como se estivesse se divertindo com a minha defesa fraca. Então pegou um papel da mesa e me entregou. Preciso que você me ajude a revisar esse contrato. Senta aí. Peguei o documento e me sentei na cadeira à frente da mesa dele, sentindo o olhar dele sobre mim o tempo todo. Guilherme estava jogando, e naquele momento eu sabia que já estava dentro do jogo. Eu tentava me concentrar no contrato à minha frente, mas era impossível. O papel estava ali, cheio de cláusulas e termos jurídicos, mas a única coisa que minha mente registrava era na presença dele. Guilherme não fazia nada demais. Só estava sentado na cadeira, me observando enquanto eu fingia que estava trabalhando. Mas o olhar dele tinha um peso, uma intenção, como se ele soubesse que estava me deixando desconfortável e adorasse isso. Respirei fundo e tentei manter a pose. Algum problema no contrato, Camila? A voz dele cortou o silêncio da sala. Levantei o olhar e encarei o dele. Ainda estou lendo. Ele sorriu, como se soubesse que eu estava apenas enrolando. Se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Você sempre fica assim quando está nervosa? Fechei o contrato e joguei sobre a mesa, cruzando os braços. Eu não estou nervosa. Ele arqueou a sobrancelha, claramente se divertindo com a minha tentativa fracassada de parecer inabalável. Então por que não consegue me olhar por mais de 5 segundos sem desviar o olhar? Filho da mãe. Não respondi nada. Ficar em silêncio era a única defesa que eu tinha naquele momento. Mas ele não precisava da minha resposta. Ele já sabia. Bom, ele se recostou na cadeira, parecendo satisfeito. Acho que podemos continuar essa conversa outra hora. Você pode voltar para sua mesa. Levantei rápido demais, ansiosa para sair dali antes que eu dissesse ou fizesse alguma besteira. Mas quando alcancei a porta, ouvi a voz dele novamente. Ah, e Camila? Parei, mas não me virei. Vista algo bonito amanhã. Vamos sair depois do expediente. Meu corpo travou, meu coração disparou. Me virei para encará-lo, pronta para dizer que ele estava maluco, que isso não era apropriado. Mas antes que eu conseguisse falar, ele já estava olhando para alguns papéis, como se aquela conversa já estivesse encerrada. Saí da sala sem dizer nada. Voltei para minha mesa como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido, e eu sabia que aquilo não ia acabar ali. Eu passei o dia inteiro fingindo que nada estava acontecendo, mas minha cabeça não parava. Desde o momento que Guilherme me chamou para sair, um turbilhão de pensamentos me atingia. Eu deveria recusar, fingir que isso nunca aconteceu. Mas, quando cheguei em casa naquela noite, escolhi um vestido que destacava meu corpo de um jeito discreto. Soltei os cabelos, passei um batom mais marcante e saí sem olhar para trás. Era só um jantar, nada mais. Às 6 da tarde, quando meu celular vibrou, meu coração disparou. Te espero no estacionamento. Respirei fundo e fui. Ele estava lá,
encostado no carro, mangas da camisa dobradas, o olhar intenso de sempre. Quando me aproximei, abriu a porta do carro para mim. Achei que ia desistir. Não sou de fugir. Ele sorriu de canto, satisfeito com minha resposta, e dirigiu até um restaurante elegante e discreto, longe da empresa. Quando nos sentamos, ele me observou de um jeito que fez minha pele arrepiar. Você sabe que isso é perigoso, né? Falei, tentando quebrar o clima. Ele pegou a taça de vinho, me analisando. Perigoso para quem? Ele tinha razão. Se alguém ali tinha algo a perder, esse alguém era eu. A conversa fluiu com uma naturalidade assustadora. Guilherme era envolvente, engraçado e charmoso. O tipo de homem que sabia exatamente o efeito que causava. Depois de algumas taças de vinho e sorrisos trocados, ele deslizou a mão sobre a mesa e segurou a minha. O toque foi quente. Meu coração disparou. Mas naquele instante, a realidade me acertou como um soco. Puxei a mão de volta. Guilherme. Olhei nos olhos dele. Eu não posso. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando minha reação. Depois sorriu de canto. Tudo bem, Camila, mas acho que você está mentindo para si mesma. Peguei minha bolsa, levantei e saí do restaurante sem olhar para trás. No táxi de volta para casa, olhei meu reflexo no vidro e me perguntei se eu tinha feito a coisa certa. A resposta? Ainda não sei. A noite após o jantar foi um inferno. Eu me revirei na cama, tentando não pensar no olhar de Guilherme, no jeito como ele segurou minha mão, no calor que percorreu meu corpo quando nossos dedos se tocaram. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais eu lembrava. Do meu lado, André dormia profundamente, alheio ao turbilhão dentro de mim, como sempre. Naquela madrugada, percebi algo que eu evitava encarar há muito tempo. Eu não sentia mais nada pelo meu marido. Não havia emoção, desejo, excitação. Só uma rotina vazia que me prendia. E agora, o perigo tinha nome e sobrenome. Na manhã seguinte, cheguei no trabalho decidida a fingir que nada tinha acontecido. Manter a distância. Seguir com minha vida. Mas foi só entrar no escritório para sentir aquele arrepio na pele. Guilherme estava encostado na minha mesa, olhando meu computador como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Você chega sempre a esse horário? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Parei na porta, sentindo o coração disparar. Sim, por quê? Ele virou o rosto lentamente para mim, com aquele maldito sorrisinho. Curiosidade. Passei por ele e me sentei, tentando agir normalmente. Se não tiver nada relacionado ao trabalho, tenho coisas para fazer. Ele soltou um riso baixo e se inclinou sobre a mesa, me forçando a encará-lo. Sabe, Camila, eu realmente achei que você não fosse embora ontem. Engoli em seco. Mas eu fui. Foi. Mas está aqui hoje, com essa cara de quem não dormiu. Fiquei em silêncio. Ele sabia. Ele sabia que eu passei a noite pensando nele. Já disse que vou respeitar sua decisão, mas isso não significa que desisti. Ele se afastou e saiu da minha mesa como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de bagunçar ainda mais a minha cabeça. O pior, eu não queria que ele desistisse. O problema já não era mais Guilherme. O problema era eu. Os dias passaram, e a cada nova interação, Guilherme empurrava meus limites um pouco mais. Olhares demorados, toques sutis, mensagens curtas no meio do expediente que diziam mais do que deveriam. Eu fingia que estava no controle, mas a verdade, eu estava completamente envolvida. O problema era que minha resistência não era mais real. Eu não queria afastá-lo, eu só queria um motivo para me jogar de vez. E esse motivo veio numa sexta-feira. O dia tinha sido um caos. O escritório inteiro estava em polvorosa por causa de um projeto novo, e eu fiquei até mais tarde organizando documentos. Quando terminei, quase todo mundo já tinha ido embora. Quase todo mundo. Guilherme ainda estava lá. Trabalhando até tarde? Ele perguntou, encostado no batente da porta da minha sala. Meu corpo reagiu na hora. Engoli em seco e tentei parecer indiferente. Alguém precisa manter essa empresa funcionando. Ele riu, se aproximando devagar.
Sempre tão profissional, menos quando está sozinha comigo. Aquela frase me acertou como um soco. Fiquei sem resposta porque ele estava certo. Ele veio até mim, colocou as mãos no encosto da cadeira onde eu estava sentada e me prendeu ali, sem me tocar, mas me deixando sem saída. O perfume dele, o calor do corpo tão perto, tudo me sufocava de um jeito enlouquecedor. Camila, se quiser ir embora, essa é sua chance. Eu deveria ter levantado. Deveria ter saído daquela sala e voltado para casa como uma mulher fiel e responsável. Mas não me mexi. E ele entendeu. Guilherme abaixou-lhe o rosto e me beijou. Eu não resisti. Não havia mais desculpas. Não havia mais mentiras. Me entreguei ali, como se cada segundo tivesse sido planejado para nos levar até aquele momento. O desejo que eu tentava negar explodiu de uma vez, e eu soube que não tinha mais volta. A traição, tão temida antes, agora era só um detalhe. Eu queria aquilo, eu escolhi aquilo, e no fundo não me arrependi nem um pouco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like. Clica no card e até o próximo vídeo.